Pai do Senhor, crianças, bom dia. Tudo bom com vocês? Nesse trimestre a gente vai estudar Igreja, Casa de Deus. Esse será o tema da nossa revista, tá? A primeira lição tem por título Um Lugar de Comunhão, tá? Esse é o título da nossa primeira lição, Um Lugar de Comunhão. A palavra de Deus que está referente à nossa lição de hoje se encontra lá em Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Atos, capítulo 2, e vamos ler do 42 ao 47. Vamos lá. Como viviam os convertidos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Essa foi a leitura da nossa palavra, tá? Vamos lá para o Memorizando. Memorizando diz assim: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Está escrito em Salmo 133, no versículo 1. Ele quis dizer nesse versículo que a vontade de Deus para os seus filhos é que sejamos unidos, nós estejamos unidos. Que Deus se agrada quando os seus servos abrem mão das suas vontades pessoais para viverem o próximo com amor, tá? Agora vamos lá para explorando as Escrituras. Saúde as crianças na paz do Senhor, bom dia. A gente vai continuar a nossa lição. Eu peço que vocês abram a revistinha de vocês na Explorando as Escrituras. Depois de Jesus ter ressuscitado, ele prometeu que não ficaríamos sozinhos. O Espírito Santo que o Pai enviaria em seu nome estaria conosco até a consumação dos séculos. E assim como Jesus disse, aconteceu. Ele ascendeu ao céu e enviou o Consolador, que foi derramado sobre seus discípulos. Quando eles receberam esse poder, foram capacitados a pregar e milhares de pessoas se converteram a Deus. Então, os discípulos eles foram ensinados por Jesus. E quando o Senhor ressuscitou, quando Jesus ressuscitou, ele prometeu que nós não ficaríamos sós e que ele ia enviar o Consolador para nós, E assim ele fez. E quando os discípulos, foram tomados pelo Espírito Santo, eles foram capacitados a pregar para outras pessoas o Evangelho, a palavra de Deus, Você se lembra de quantos discípulos Jesus tinha? Vocês lembram? Pois é. Isso mesmo. Jesus ele tinha 12 discípulos. Eram 12. Contando com Matias, que substituiu Judas. Os discípulos permaneceram firmes na palavra de Deus e continuaram a missão que o Mestre lhe havia ordenado. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. O Senhor Jesus deu uma ordem a eles, que eles fossem ao mundo todo e pregassem a palavra de Deus. Tá? E assim eles fizeram. E nós também temos que seguir o exemplo e fazer da mesma forma. Em uma só pregação, Pedro ganhou quase 3.000 pessoas que se juntaram para ouvir a palavra de Deus, Muita pessoa mesmo. Mas nós temos aqui os visuais. Eu não sei se vai dar para vocês visualizar, mas temos aqui, Pedro pregando a palavra de Deus, para 3.000 pessoas. Então, você deve estar pensando aí, Eita, mas é muita gente. Realmente, muita mesmo,
E aquela igreja só aumentava, né, o número de pessoas, porque a princípio ela tinha poucas pessoas, mas depois da pregação de Pedro, ela só crescia. Aquela igreja foi crescendo cada vez mais, né? Todos que se convertiam eram orientados pelos discípulos. Eles aprendiam a respeito da verdade e da importância da comunhão. Isso fortalecia a união dos irmãos e fazia com que tivesse tudo em comum. A comunhão que conquistaram os tornaram como se fosse uma família, né? Então, eles tinham uma comunhão muito grande entre eles. Que essa comunhão que eles tinham, né? Era como se eles fossem da mesma família. A amizade e o companheirismo se fortalecia na igreja primitiva. Todos compartilhavam o que tinham para comer, oravam juntos, né? Se uniam para ajudar o próximo. Temos aqui o visual, né, onde eles se uniam para ajudar o próximo, aqueles que estavam precisando, necessitando. Eles se reuniam todos os dias no templo para adorar e com muita alegria eles davam louvores a Deus. A cada dia o Senhor acrescentava pessoas na igreja. Então eles se reuniam na igreja, no templo, para adorar o Senhor. E eles cantavam hinos de louvores, cantavam mesmo assim de coração, e isso eu creio que o Senhor se alegrava, porque eles eram uma igreja que tinha prazer em adorar, em louvar mesmo, de entoar hinos de louvores ao Senhor. A Bíblia diz que os crentes dessa igreja tinham muito temor, eles eram reverentes e fugiam do pecado. Deus usava os apóstolos para realizar muitos sinais e maravilhas. Então, esses crentes da igreja primitiva, eles tinham temor no coração, crianças, eles tinham temor, eles tinham reverência na casa do Senhor. Então, nós devemos fazer assim, vocês têm que ter reverência na casa do Senhor, tá bom? Nós temos que ter temor e fugir do pecado, fugir do mal, tá bom? Ó, vamos continuar aqui. Biblicamente, essa é a primeira igreja. Primeira igreja que existiu, uma igreja que tinha a comunhão plantada no coração de cada um pelo Espírito Santo. Comunhão que tem como base o amor de Jesus, que se entregou na cruz, abrindo mão de sua vida para nos beneficiar com a salvação adquirida pelo seu sangue, né? Então, biblicamente, a primeira igreja que existiu foi a igreja primitiva, né? Biblicamente, a primeira igreja foi a igreja primitiva. Então, crianças, que nós vamos seguir o exemplo desses irmãos, que eles viviam juntos em união, eles oravam, né? Eles, quando as pessoas estavam precisando, necessitando, eles estavam ali para ajudar o seu próximo. Esse mesmo amor que pensa no bem do outro deve ser a nossa inspiração. E sobre esse amor que devemos aprender na igreja, que devemos amar os nossos irmãos. Então, que nós vamos aprender com a igreja primitiva, que nós vamos amar os nossos irmãos, porque a palavra de Deus nos ensina que quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. O Senhor quer que nós vivamos em união, que nós sejamos uma igreja unida. E graças a Deus, a nossa igreja do Manuel Evangelista, a igreja unida. Nós temos aí o projeto do Partido do Pão, onde os irmãos têm a alegria, eu creio, no coração de ajudar aqueles que estão necessitados, aqueles que estão precisando. Então é isso. A igreja primitiva, eles tinham prazer de ir à casa do Senhor, de cultuar hinos, eles eram alegres e eles tinham gratidão no coração, eles eram gratos, ajudavam as pessoas, né? E essa alegria não era porque tudo estava bem, não, porque mais na frente ela foi uma igreja perseguida, mas mesmo assim eles tinham alegria no coração, tá? Eles eram uma igreja alegre, tá bom? Então, a igreja primitiva, ela era uma igreja que ela era o quê? Ela era uma igreja alegre, ela era uma igreja piedosa, ela era uma igreja festiva, né? E uma igreja, crianças, que contagiava as pessoas que estavam ao seu redor, né? Então, que nós íamos seguir esse exemplo da igreja primitiva, que nós íamos contagiar o nosso próximo, o nosso amiguinho, o nosso vizinho
com a nossa alegria, porque a palavra de Deus diz que a nossa alegria ela vem do Senhor, né? Que fez os céus e a terra, tá bom? E a igreja, ela tem que ser uma igreja grata, uma igreja alegre, uma igreja que ela exala o bom cheiro de Cristo. Nós não devemos ser uma igreja que deve estar murmurando, não. Nós não podemos murmurar, tá bom? Em meio ao caos, em meio a essa pandemia que está acontecendo no mundo, que nós não venhamos nos entristecer em nenhum minuto, que nós não venhamos murmurar, mas que nós venhamos nos alegrar e dar glórias a Deus e agradecer ao Senhor por tudo, porque Ele está no controle de tudo, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês.